Ana Délia Vieira Martins, a data de nascimento 4/8/65. Nasci cá em Santana. E os seus pais também eram daqui? Sim, sim. E os seus irmãos, suas irmãs? Todos, nasceram todos cá. 67, certo? 65. Sim. Irmãos mais velhos, mais novos? Sou a mais nova de todos. Somos 5. Sou a mais nova. A senhora Délia frequentou a escola até que ano? É o 12º. E fez tudo de seguida? Não, fez na altura dizíamos o segundo, agora é o 6º. Na altura era o segundo, fez o segundo, plantel escola, depois não queria mais estudar, entretanto, era malandrinha para a escola. Até era inteligente, mas era malandrinha. Mas depois veio que era melhor fazer o 12º para conseguir um trabalho melhor. Então fez até o 12º, depois já fez à noite. Com que idade é que fez o 12º? E eu acabei o 12º, já tinha 40. E fez algum programa especial? Aquilo na altura era por unidades Capetel-Selvas. E entre esse período, não é? Quando sai do 6º ano, com que idade é que teria, mais ou menos? 12 anos. E o que é que começa a fazer? Eu comecei a trabalhar na agricultura e bordar, depois também aprendi a tecelagem. E com quem é que ensinou a bordar? A minha mãe. E bordava para fora? Sim, não sabia fazer todos os pontos, fazia os mais simples e a minha mãe fazia. Pontos é que fazia? Era o ponto de corda, garanetes, ponto francês, ponto de sombra. Ocasião de o bastédio, como eu não tinha tanto jeito, a minha mãe fazia e fazia o resto. E costumava bordar lenços ou toalhas? Sim, era lenços, toalhas não tanto porque eram grandes, era lenços, também havia blusas, também bordávamos blusas. E os lenços que vendia eram para aquela recolha que era feita para levar? Sim, era para ver uma gente, trazia os bordados, nós íamos lá buscar e depois bordávamos e entregávamos, e eles é que eram os agentes intermediários. E os lenços à dúzia, certo? Normalmente era à dúzia, os lenços? Era uma à dúzia. Quanto é que ganhava a dúzia? Já não tenho bem assim. Sim, mais ou menos. Se calhar 100 escudos, 100 e tal escudos, 200, 300. Tenho uma ideia que as blusas acho que era de 600 escudos. Sinceramente, essas coisas passaram-me e não. E depois disso, teve alguma profissão antes a seguir a isso, a agricultura? Sim, depois também havia aquela descasca dos vemes, que faziam os cistos de vemes, então eram descascados. Havia pessoas que traziam as pessoas para descascar, era de abril até junho, julho, aproveitava essa época também, isso era por dia. Depois aprendi a tecelagem, houve uma formação na extensão rural, era tapetes, linho, essas várias coisas. Também aprendi lá onde velho, a trabalhar com lá. Aprendi, ainda tive lá 7 anos a trabalhar, mas depois não dava muito. O artesanato a gente sabe que não dá muito, é muito boa, mas não dá rendimento. Depois, entretanto, comecei a ajudante domiciliária a ir à casa das pessoas, dos idosos. Também ficava um bocadinho cansada, e então pensei, não, isto não pode ser, vou ter de continuar a estudar e ver se... E então foi quando fiz o 12º. Então. Na altura em que era trabalhar na agricultura, era em terreno próprio ou em quintas de senhorio? Era em terreno próprio. Dos meus pais. Podia ir à casa de algumas pessoas, trabalhar assim, eu dia, mas os terrenos eram... E era de subsistência ou para vender? Era subsistência, podíamos vender qualquer coisa, mas não muito. E disse que tinha 4 irmãos e irmãs mais velhos. E eles, o que é que eles estudaram? Estudaram, os 2 mais velhos estudaram, eram rapazes, na altura, não por ser rapazes, mas temos uma grande diferença de idade. Quando eu nasci, o mais velho já tinha 18 anos, portanto, na altura já estava acabando o 12º, nessa altura era o 7º ano. E o outro acho que fez na altura o 5º.
Depois a outra minha irmã também não quis estudar, só fez até a 6ª classe. Depois a outra a seguir quis continuar, continuei, a professora, e depois entretanto era eu, assim, os meus pais, quer dizer, tinham um bocadinho de dificuldades se fosse para estar as duas a estudar, não ia ser fácil, mas se calhar se eu tivesse aquele gosto verdadeiro, tinha, mas como não tinha... A nível deste trabalho agrícola, lembra-se de que coisas é que costumavam cultivar? Era batata doce, a gente cá diz a semelha, mas era batata doce, a semelha, feijão, milho, abóboras, cebolas, várias coisas. E costumavam usar máquinas ou era trabalho manual? É trabalho manual, porque o nosso terreno não é apropriado para máquinas, não, é mais acidental. Até aqui em Santana até tem uns bocadinhos a ser mais planos, mas não dá para... E tinham animais? Tínhamos. Que animais eram? Tínhamos uma vaca, tínhamos coelhos, galinhas, uma cabrinha. A vaca era vaca leiteira? Não, tivemos, mas pouco tempo. Não era vaca leiteira. Pois, entretanto, olha, o meu pai quis que... Mas, entretanto, ela pareia, era para vender, mas depois ela pareia, eu ainda sabia tirar leite, entretanto, pedi a uma vizinha, ela ensinou-me, ainda ficou um tempinho, mas depois vendemos. Nunca fui eu a obter a vaca leiteira. Mas tinham leite na mesma? Compravam leite? Quando éramos crianças, a minha mãe comprava. Aliás, quando era para meus irmãos, a minha avó tinha e dava. Depois comprávamos. Compravam outras pessoas? Sim, outras pessoas. E eram os postos de leite? Havia os postos de leite, mas era diretamente às pessoas, porque os postos de leite era para ir para a fábrica da manteiga. E não tem uma diferença muito grande relativamente à exploração agrícola dessa altura e de agora, aqui na zona? Sim. O que é que nota mais diferente? Assim, agora para já não há muitas agriculturas. Na altura havia muito mais. E acho que nessa altura também as pessoas procuravam mais, ainda procuram, mas parece que já não é tanto. Mas procuravam mais para exportar para o Funchal. Mais era para o Funchal, era a única cidade que havia. As pessoas aqui praticamente tinham, um ou outro não tinha, mas geralmente as pessoas tinham. Claro que mais era nas cidades que não têm a agricultura que vai... Agora, sempre há, mas não é tanto. E depois é assim, mas é as pessoas que têm alguns terrenos que já podem pôr os tratores, porque a subsistência, é mesmo só para subsistência. Podem vender qualquer coisa, mas não... Porque temos de esperar, não é? Há uma batata que a gente chama, uns dizem que é roxa, outros dizem inglesa. Fica um ano na terra. Já viu que é esperar um ano para receber dinheiro? Eu, por exemplo, tenho plantado, ainda vou à agricultura, assim, e há tal coisa para o consumo próprio, mesmo que venda qualquer coisa, não é nada de... Portanto, a gente foi plantada em setembro, temos de tirar as ervas, ainda ontem andei lá a tirar, entretanto vai levar adubo e arranjada, regada, só tiramos lá para setembro, não podemos esperar, e é por isso também que as pessoas deixaram mais. E quem compra não dá o valor. Eu compreendo que para eles seja caro, mas para quem vende... E que pratos tradicionais, receitas tradicionais é que se lembra mais daqui da região? As coisas mais tradicionais é o cozido à portuguesa, mas não igual portanto, o cozido, as pessoas aqui não é o hábito de pôr chouriço, carne de galinha, alguém sempre põe, mas o tradicional é a carne de porco salgada. E mais, o que é que levava mais o cozido tradicional? Era a couve, claro, a batata doce, a semelha, inhame, se já ouviu falar, as pessoas muito põem o inhame, e havia uma pessoa ou outra que podia pôr um pedacinho de chouriço ou um bocadinho de carne de galinha, mas no geral era a carne salgada, que era, a tradição matar um porco na altura do Natal. E, claro, a carne tinha de ser salgada porque não havia arcas congeladoras nem nada do género. Salgava e depois iam tirando durante o ano. Faziam na festa dos compadres, as pessoas tinham coisa a guardar. Podia já ter pouca carne, mas gostavam de guardarem um pedacinho para o dia de carnaval, para a quinta-feira dos compadres e a quinta-feira das comadres. Era o cozido.
também faziam as malaçadas, os sonhos. Nós dizemos as malaçadas porque é mesmo, fica mais consistente, é feito com farinha, os ovos. Mas, tradicional, por exemplo, na altura da Páscoa, a tradição era cozer o inhame, os termoços. No Natal há o bolo de mel, provas de mel. Há aquele bolo, dizem que uns dizem bolo preto, outros dizem bolo de família. Mais tradições. Fazia o pão caseiro, mesmo que fosse pessoas mais pobres. Na altura das festas do verão, que é a festa de Santa Ana e a festa do Santíssimo, as pessoas têm o pão, amassavam um dia ou dois antes, no pão por dias, no dia de Todos os Santos, no Natal, na Páscoa, quando passa o Espírito Santo, que é agora na altura a seguir à Páscoa, que costuma passar, nós dizemos o Espírito Santo. O Danita acho que é o compasso. Sim. E aqui é o Espírito Santo, que passa em cada domingo nos sítios. Também as pessoas têm essa tradição também de tinham também o pão de casa, o bolo doce e mais pratos. Não era assim, portanto as pessoas também não tinham assim muito, mesmo que fossem as pessoas que tivessem mais posses, não havia aqueles pratos assim tão ricos. E sobre a festa dos compadres, para quem não conhece a festa dos compadres, o que é que diria que era a festa dos compadres? Assim, a festa dos compadres no início foi umas pessoas que começaram a fazer, começaram na brincadeira. Eu acho que isto é uma tradição do continente, porque havia lá, que acho que havia não sei se era no Alentejo ou qualquer coisa, havia qualquer coisa assim que já faziam essas brincadeiras. E aqui, não sei porquê, começaram essas brincadeiras. Então, os homens faziam brincadeiras às mulheres e as mulheres aos homens. E então, começaram os grupos a fazer isso. Tinha assim uns sítios mais próprios. Tinha um sítio que era a Chada da Cruz, começou a fazer, então mandavam tipo bocas para os compadres. Depois também junto à igreja havia lá umas senhoras também, uma senhora que era, acho que era madrasta do padre da altura, também era muito brincalhona, e lá com umas vizinhas começaram a fazer essas brincadeiras. Até uma fogueira de cebolinho, que era para os compadres. Um dia juntaram-se, amarraram o senho, que era para quando o senhor fosse decorar, ou o senho não decora, tipo essas brincadeiras. E depois começou essa coisa de, portanto, um fazia e o outro fazia, mas eram brincadeiras saudáveis, não era. Depois um grupo começou a fazer, então arranjaram um compadre e vinham com o compadre assim, tipo numa costa, como dizíamos, e depois em cada estabelecimento até dizia uma quadra, tipo na brincadeira. Depois as pessoas também começaram a fazer e pôr nas casas. Por acaso tinha uma prima que ela fazia sempre. Punham assim à beira da estrada ou em cima da casa, se desse jeito. Lembro-me, eu tinha uns 6, 7 anos, lembro-me um dia de chegar da escola e a minha mãe dizia: olha, almoça e depois vai à casa aqui abaixo, a casa da prima Teresa, para veres um compadre. Ela talhou um compadre em cima da casa, mas aquele estava assim em terraço, a casa ainda estava em construção. E lembro-me perfeitamente, e já tentei andar para ver se conseguia, também é uma questão de ir ao arquivo regional. E lembro-me que estava lá com a minha prima e passou uns jornalistas e tiraram uma foto, mas nem sabia eu nessa altura. Perguntaram se ele estava sentado numa cadeira, se podíamos ir uma para cada lado do compadre e tirar uma foto. Assim fui. Quando outro dia vemos o diário, não me recordo já se foi o diário, se foi no jornal, lá vinha a nossa foto. Sabem quem é que foi? Eu não sei precisar, eu penso que fosse aí por volta de 72. Devia ter uns 7, 8 anos. Mas eu acho que ainda andava na escola lá em cima. Penso que fosse aí no ano de 72. E
E a senhora dela costumava participar também? Sim, eu gostava, eu também depois ainda comecei a fazer e depois assim um em cima da casa e depois foi quando alguém pensou, não, isto é pena de perder esta tradição, já que as pessoas, então por que não fazer, não organizarem e os grupos que se quiserem juntarem, então juntam-se e fica tudo, portanto já assim uma festa organizada e assim foi quando começaram a fazer junto à igreja. Nessa altura, pronto, ainda era meia criança. E os seus pais, os seus irmãos, as suas irmãs também participavam? A minha irmã, uma irmã participava. Os meus pais não eram muito desse. Não. E os meus irmãos também não, porque entretanto também como eles estudaram, entretanto saíram. Não ficaram cá em Santana. Nesta altura eles nem estavam cá. Tive um que foi para Angola, aliás para São Tomé, depois foi para Angola. Entretanto o outro esteve na tropa em São Tomé, quando veio, já porque eu fui em Lisboa, já não veio para cá. Portanto eles não... Mas o meu irmão mais velho, depois quando voltou ele gostava, não participava, mas gostava. Entretanto ele inclusive ajudou na organização desse... Quando começou a primeira vez, eu não sei se foi para os 70. E acha que então foi que os órgãos de poder local e as associações acham que têm sido feitos esforços para... Sim, tem feito. Depois, entretanto, começaram... Depois as pessoas aderiram, porque às vezes as pessoas aqui, as pessoas do Norte são sempre um bocadinho mais... Como é que eu digo? Mais atrasadas, entre aspas. Mas gostam de festa. Entretanto, há sempre umas pessoas mais... E aderiram, começaram a fazer esses grupos. Lembro-me deles passarem com o compadre, passavam lá perto da minha casa, no dia de compadres, nós vinhamos logo para a estrada, tentaram verem eles a cantar, vinham com o compadre e depois iam até lá sempre. Entretanto, tenho bem a ideia deste, depois no outro ano foi quando já fui mais organizada. Lembro-me perfeitamente e acho que daí nunca mais parou, entretanto continua e agora a Câmara promove sempre, porque claro, acho que não é tradição muito cá na Madeira, acho que é única. E até que a festa dos compadres era feita portanto tem a Semana das Comadres e a Semana dos Compadres. A festa era feita, acho que era no final, era no final das 2 semanas. Só que, entretanto, no final das 2 semanas, que há 2 semanas que antecedem o Carnaval, depois foi quando começaram a fazer o Carnaval no Funchal, e então as pessoas, como gostavam de ver o de Santana, pediram que é para não coincidir no mesmo. Lá é no sábado, mas pronto, é que era no domingo, mas pediram para não coincidir no mesmo, então passou a ser entre a Semana de Comadres e de Compadres, para assim as pessoas, e começaram mais a desenvolver, portanto não era só praticamente os compadres, começaram a fazer um cortejo etnográfico, as pessoas levavam as tradições, tudo o que era tradição, as mortes de porcos, a agricultura, tudo o que era tradição de... E era como? Portanto, eram pessoas mascaradas a replicar? Não iam mascaradas. Havia sempre um grupinho de mascarados que faziam a brincadeira e iam de mascarados, mas a maioria não era de mascarados, as pessoas geralmente eram em cima de um carro, não iam mascaradas. Ainda participei, que foi o Tiara, como eu dizia, participei mais alguns, mas o que eu tenho mais presente, assim, mais antigo, foi esse, que eu ia em cima do carro com o Tiara, não, mas não íamos com os trajes antigos, com lenço na cabeça. Ia fazer a atividade? Ia fazer a atividade. Fazia mesmo aquela atividade antiga, por exemplo, não havia casas de banho, era, como as pessoas diziam, aquelas retretes na rua que não tinham porta algumas, era uma soca daquela sarapilhéria, e papel higiênico que também não havia, era folhas como a gente diz, de baralço e de paneleira, que é de, não sei como é que dizem, chuchu brasileiros. Como é que mas chuchu sim também. Sei, nós dizemos panelas. Era com folhas das plantas que as pessoas usavam, tinham cá papel higiênico. E então começaram a retratar esse.
E as pessoas, pronto, quem não era apto de vir, gostava de vir. E, bom, na realidade começaram com os hábitos antigos. Depois, para começar a envolver mais pessoas, quiseram pôr as escolas. A parte da escola já era mais carnaval. E já não coisa tanto com a tradição. Depois ainda faziam das escolas no sábado, do etnográfico no domingo, mas depois também os pais começaram a reclamar, se vinham no sábado já não dava jeito de vir no domingo. Entretanto, o que acontece hoje em dia, há os dois no mesmo dia. Então, vai a parte de carnaval mesmo, vai a escolas, vai a banda de música, algumas instituições. E vai mesmo a parte de carnaval, cada um tem um tema quase sempre relacionado com temas ambientais. Arranjam sempre um tema assim relacionado com o ambiente. E então vai às escolas e depois, no mesmo, vai a parte do cortejo etnográfico. E então, do resto da Madeira, do resto da ilha, vem muita gente? Vem muita gente. E de fora? Sempre também vêm turistas de fora? Vêm alguns, mas eu penso talvez não... Portanto, os que estão cá de férias, aproveitem. Agora, eu penso que não seja divulgado ao ponto de verem de propósito, como, por exemplo, a Festa da Flor ou o Carnaval do Funchal. Penso que talvez não esteja a esse nível. Agora, nessa parte, mesmo do etnográfico, há sempre uns grupos que vão mascarados, mas levam uma coisa tradicional, podem levar um casamento, um funeral, mas vão mascarados, mas é mais raro. De resto, as pessoas vão assim, só que com os trajes antigos. E já ouviu falar da Reserva da Biosfera? Sim. Lembra-se da altura em que se levou a Reserva da Biosfera? Isso foi há poucos anos, relativamente há poucos anos. E sente que isso mudou de alguma forma a maneira como as pessoas interagem com a região? Pode ter a ver qualquer coisa, eu não acho grande diferença, pode ter a ver alguma coisa que as pessoas estejam mais vocacionadas para defender o ambiente, se calhar não tinham tanto, defendiam à sua maneira, mas se calhar não fosse tão, se calhar agora tem um bocadinho mais de cuidado e se calhar até tentam talvez mais preservar, depois também vão incutindo nas escolas as crianças para isso e se calhar também vão dizendo aos pais e aos avós E na sua opinião, e mesmo para si, acha que esta ideia do que é a Reserva da Biosfera e o que é que significou esta criação, acha que foi bem explicada à população, que tem bem noção do que é? Se calhar eu penso que há pessoas que lhe passam ao lado, que não têm bem a noção o que é. E como é que é viver hoje em Santana? Quais é que são as vantagens? Se acha que tem os serviços essenciais que precisam? Eu, sinceramente, para mim, não trocava Santana por outro sítio qualquer. Acha que tem os serviços? Para mim, tenho tudo. Isto é, neste caso estou a falar de Santana, mas nem Santana nem a Madeira, porque eu não me sinto como a viver numa ilha. Eu não preciso de sair daqui, preciso para conhecer outras coisas. Mas que eu acho que tem a falta disto ou daquilo, o que é? Nunca temos tudo, não é? Mas tem os serviços essenciais. Essa parte de finanças de câmara, essas coisas que são essenciais, temos. Tem o supermercado, tem outras coisas, o que é? É mesmo só para conhecer. E nos últimos 50 anos, o que é que acha que mudou mais em Santana? O que é que acha que foi assim uma grande mudança Muita coisa, claro, porque não há tanta agricultura. Mas não, as pessoas mudou bastante, porque antigamente as mulheres não trabalhavam fora, agora trabalham, já têm outra maneira de ver as coisas, já saem, já têm carros, já não estão a depender do marido, entre aspas. a nível dos investimentos? Há outros investimentos, há mais estradas, há mais os postos de trabalho, claro. Não tem nada a ver. Olhando para aquilo que foi a vida dos seus pais e o princípio da sua vida e aquilo que é agora a sua vida e dos mais jovens,
sente que há uma melhoria? Oh, sem dúvida. A senhora dela é casada? Sim. Com que idade é que se casou? Com 38. 38. E o seu marido que hora é que tinha? Ele tinha, por acaso é aquele senhor que entrou ali há pouco e nem sabia que ele veio. Foi engraçado. Ele disse: "Tens o meu número de telefone?" Eu disse: "Não." Ele tem mais 8 ou 9 anos do que eu. Tinha 47. Entretanto, ele tinha estado na Venezuela. Depois só o conheci quando ele... E teve filhos? Tenho uma filha com 17 anos. E sente que a sua filha também vive em Santana? Sim, sim. E sente que o crescimento dela comparado com o seu, que há uma... Não tem nada a ver. É completamente diferente. Eu alguma vez pensei em pôr mais um brinquinho aqui, pôr um aqui e cortar o cabelo que tenho. Nada disso. Ela já gosta dessas coisas. Olha que remédio. E tenho de aceitar, não é? E acha que a sua filha quer viver em Santana? Talvez não e talvez sim. Não aquilo de diga não quero. Se calhar, como isto agora também é assim, está fácil. Antigamente demorava umas 2 horas ou 3 para chegar ao Funchal, íamos pelo Ribeiro Frio, pus no autocarro, aqueles autocarros. Agora não. Agora tendo carro, meia hora estamos no Funchal ou já ali mais chique. Como agora. Ela foi no autocarro da UMA, entretanto agora... Houve cá, não sei se é só cá, mas um passo para estudantes até os 23 anos, portanto pode usar os autocarros desta zona, não é? Mas vai ao Funchal e vem, já não paga, ou a Mexico, ou a Canício, portanto está muito mais fácil. E sendo que para os jovens dessa idade que queiram seguir os estudos para a universidade, ainda sentem muita necessidade de ir para o continente, ou acham que já... Sentem porque não há cá na Madeira todos os cursos, mas de qualquer maneira já há muito mais facilidade. Pois tem as bolsas de estudo, embora nem todos tenham, uns têm mais do que outros, conforme a possibilidade dos pais. Claro que é normal que eles chegam lá, é um mundo diferente, porque como já temos a escola aqui até o 12º, é uma realidade diferente. Claro que eles vão para um meio muito mais desenvolvido, eles chegam lá, mas muitos querem ir, acham que é, mas depois chegam lá e pensam: se eu tinha ficado no Funchal da Madeira, vinha todos os fins de semana para casa e a mamãe fazia isto e fazia aquilo. Como já há alguns cursos, ficam cá, mas muitos ainda vão. E celebramos este ano os 50 anos do 25 de Abril, não é? O que é que se lembra mais se lembra do tempo de antes do 25 de Abril? Eu lembro-me perfeitamente do 25 de Abril. Assim, não posso dizer que me lembra muita coisa. Antes, como era criança, não sentia assim tanto, porque eu tinha 9 anos. Tinha falado que tinha irmãos que não estavam em São Tomé, em Angola, estavam em Angola, por exemplo, estavam por causa da Guerra Mundial. Pois, isso eu senti muito, porque eu senti e nem senti porque a idade não dava para mais, mas eu tinha 4 anos quando o meu irmão foi para a tropa e ele esteve na Guerra Colonial em Angola. Porque ele quis ir voluntário, portanto ele antigamente para ir para a tropa era com 21 anos, que era a maior idade, como dizia, e os meus pais assinaram para ele ir com 18, porque ele dizia que queria cumprir primeiro a vida militar e então para seguir a vida profissional, e assim acondicionou, trabalhava 1 ano ou 2, entretanto, portanto ele já tinha um bocadinho uma visão diferente, e os meus pais também, apesar de serem dessa altura, também tinham, e o meu pai também teve 7 anos em Lisboa a trabalhar, também ficou com outra visão, não é? E a minha mãe também, apesar de nunca ter saído, também já tinha uma mentalidade mais aberta. E então assinaram nessa altura, nem para ter a carta de condução, tinha que ser só com 21 anos, já os meus pais assinaram, ele já tirou com os 18.
E ele foi para Angola, para o serviço militar. Nessa altura, como já tinha o 7º ano, que era como dizíamos, que é o 11º hoje. 11º, acho que é. Pronto, já tinha um cargo mais importante na tropa, já era palfeira, já não era aquele soldado. E foi para Angola. Claro que sentimos muito. Eu, na verdade, não senti porque não tinha capacidade para isso. Só que a minha mãe chorava muito, porque ele estava mesmo numa zona de guerra. Tanto que eles ainda hoje me gozam que eu dizia que a mãe só gosta do querido filho. Eu nem sabia falar bem, dizia: a mãe só queria o querido filho, só queria o querido filho. Claro, eu estava com ela e o meu irmão não estava. Entretanto, ele veio cá, casou, voltou novamente. Foi quando foi para São Tomé, depois veio para Angola. Aí eu já estava um pedacinho maior, nesse caso do 74, porque já tinha, foi no 74, acho eu. E em que qualidade é que ele volta para Angola e para São Tomé? Eu tenho a impressão que ele entrou naquela polícia da PEDIC. E fui para lá, só que entretanto, quando ele estava em Angola, foi quando se deu o 25 de Abril e quando começaram entre aspas, a expulsar os portugueses. Depois, entretanto, ele foi para a África do Sul e depois veio para cá de vez, já está cá há uns anos. No fundo, vemos uma parte, sofremos uma parte com esse. Eu não tinha bem a noção, que como eu digo, a idade não dava para mais, quando foi o 25 de Abril. Eu lembro-me perfeitamente, claro, não dava. Tínhamos o rádio, meu pai sempre gostou muito de ouvir rádio. Logo de manhã já punha o rádio, portanto estava sempre atento às notícias. Mas nesse dia acho que não, ele tinha saído para trabalhar, não coisa muito. E tinha uma prima que vivia no Funchal, entretanto ela telefonou e disse à minha mãe se já tinha ouvido as notícias. A minha mãe disse: não, é porque houve uma revolução em Lisboa, não sei o que mais. Entretanto, quase que fomos das primeiras pessoas a saber cá em Santana por isto, porque assim, não havia televisão, já havia, mas aqui não, era o rádio. E as pessoas também não tinham bem noção o que era o 25 de Abril. Que idade é que teria mais ou menos? E tinha 9 anos. Aliás, ainda não tinha 8, porque nasci em agosto, este fui em abril, mas lembro-me perfeitamente, ainda me lembro de vir cá, nessa altura que era o Presidente da República, que é o Américo Tomás, porque era Marcelo Caetano e Marco Tomás, que estava no poder. Ainda me lembro no ano anterior de eles terem feito uma visita à Madeira, ter passado cá na Câmara. Mas foram para a escola? Fomos, como eu estava na escola, levaram as crianças lá. Tenho a ideia ainda de vê-lo. Depois, as pessoas não percebiam bem o que era. Depois quer dizer, sabiam que era uma revolução para deitar abaixo o governo. Depois, olha, fomos ouvindo nas notícias e depois, entretanto, foi quando começou essa revolução, não esqueci bem, no fundo não foi a Guerra Colonial foi antes, quando a tropa foi para a África a seguir, e claro, foi quando eles quiseram expulsar os portugueses. Foi essa coisa do meu irmão ir para a África do Sul e vir, e como eu digo, no fundo senti. O meu irmão também estava em Lisboa, depois entretanto ele também telefonou, ele trabalhava, isso já não existe, mas na altura era muito falado, que era a fábrica de Lúcia de Sacavém. Era muito falado, e ele vivia lá perto, ele trabalhava lá nos escritórios. Depois ele também era assim um bocadinho mais de esquerda. Portanto, eles eram um bocadinho mais... E como eu digo, tinha outra maneira de ver as coisas. E ele também já se pôs mais ao lado do... Portanto, foi a favor da Revolução, não é? E alguém tinha de sair, porque também não podíamos ficar sempre oprimidos. E pronto, ele também já telefonava, já dizia, não sei o quê. No fundo, tivemos um bocadinho mais ao corrente de... E falou que o seu irmão que o seu outro irmão voltou para São Tomé, para Angola, já integrado na PIDE. Alguma vez havia por hábito falar sobre o trabalho dele? Não. E sente que... Porque isso parece que havia um... E agora é que eu dou conta, porque na altura não, mas quer dizer, como não era bem vista, eu não vou dizer que o meu irmão foi melhor que os outros, mas contam tanta coisa, mas não quer dizer que foram todos iguais. E ele às vezes, agora ele até fala disso, ele diz, não, às vezes até tinha algumas pessoas que diziam, vocês fazem isto e fazem aquilo, e eu às vezes ainda cheguei a levar algum e dizer, olha, eu nunca fiz isso,
E para mim, via as crianças, via as mulheres, para mim eram sagradas e não lhe ia fazer mal. Houve quem fizesse, mas todos pagaram por igual, não é bem assim. Mas na altura ele não falava muito, agora mais depressa, mas acho que havia aquela coisa, quer dizer, parecia que aquilo era ali, claro, que aquilo era aquelas regras e que parecia que quem estava lá que não prestava para nada, não é? No fundo, foi essa ideia que as pessoas ficaram ainda hoje têm. Pronto, olha, mas era o trabalho deles também. Não? E sente que antes do 25 de Abril, entre as pessoas da zona, que havia algum julgamento relativamente... Havia muito. Eu lembro-me, o meu irmão fala assim nisso, que era ainda familiar e amigo, e era na altura que iam para a França fugidos e coisa, ele nem sabia que ele ia. E entretanto alguém o interceptou, não sei se foi em Lisboa ou se foi, e ele não conseguiu ir e ele achou que o meu irmão é que tinha... Disse, não, eu nem sabia que ele ia. Portanto, aquela pessoa era sempre, podia ser a melhor pessoa do mundo, mas era sempre vista... E quando ele regressa, diz que ele não regressa logo, portanto, nunca esteve preso? Não, nunca esteve, porque entretanto ele estava em Angola quando isso aconteceu, nunca esteve preso. E depois é assim, a verdade é, tem sempre, quem está nos sítios tem sempre mais um conhecimento ou outro, e há sempre mais quem ajuda. Isto é a minha conclusão também, não é? Mas há sempre que coisa ajuda a dizer, olha, só antes que, portanto, a coisa não está dando certo, é melhor tu... E depois também, não era fácil para vir de avião, porque eles começaram a pôr os aviões para as pessoas saírem da África. E ele, como tinha o carro e coisa, tinha pessoas amigas, portanto, neste caso a minha cunhada já estava lá, ele tinha 2 filhos, um com 3 anos, outro com 2. Olha, tudo o que pude arrumar no carro arrumou e foi para a África do Sul. E quando é que ele volta? Ele voltou de vez para a Madeira em 78. E sente que nessa altura há alguma dificuldade de integração dele ou que as pessoas já aceitaram facilmente? Já aceitaram mais. Entretanto, também quando ele veio, não veio para Santana porque não tinha trabalho para ele. Entretanto, foi para Funchal. Ele veio para Santana viver para a casa dos meus pais. Para a minha casa, nessa altura, ainda hoje é a mesma. A minha cunhada era professora, entretanto veio com os miúdos um ano antes para ver como é que isto estava. Depois, nessa altura ainda havia falta de professoras, ela conseguiu logo um trabalho aqui. Primeiro veio cá a sondar, depois entretanto já concorreu, fui ainda lá com ele, depois veio um ano antes, ficou na minha casa com os meninos. Começou a trabalhar numa escola perto, portanto o trabalho dela já estava seguro. Entretanto, ele ficou lá mais um ano, que ele depois quis fazer uma formação, quer dizer, porque ele não tinha tirado o curso, depois formou-se em gestão de empresas, parece-me a mim. Quis acabar lá o curso, depois veio, então fui viver para o Funchal. E pronto, a partir dele não tive assim grandes... Começou numa grande empresa cá no Funchal, nessa altura era uma grande empresa. Depois, entretanto, consegui trabalho na Câmara do Funchal e ficou até a reforma na Câmara do Funchal, mas não tive grandes problemas, não. E aqui entre a comunidade, porque falou que ele depois também fez parte da festa dos compadres e tudo mais, dentro da comunidade depois foi bem recebido? Sim, não foi, porque como ele não tive cá, talvez se ele ficasse cá, iam dizer assim, ele também fez isto, eu fiz aquilo, mas não, como não era cá, pronto, umas pessoas sabiam, outras não, e a coisa passou assim, e depois, claro, como ele gostava também das tradições, depois começou mas eu acho que quando ele fez essa parte da festa dos compadres, ele ainda não tinha ido para Angola, foi quando ele veio, foi na fase, porque entretanto, ele foi ferido em Angola, na tropa. Ele ficou com as 2 pernas partidas e foi na fase, quando depois ele veio para Lisboa, para o Hospital Militar, e foi quando teve alta que veio cá, depois casou e foi para Angola. E isto foi nessa parte ainda, ele ainda nem tinha integrado na PED. Foi na parte foi ainda nessa altura, depois foi quando ele quis ir para Angola, preferiu ir para lá, também nessa altura tinha a vida mais estável lá, davam casa, davam tudo, ele preferiu ir para lá. E
E este ano, como eu estava a dizer, celebramos 50 anos de 25 de Abril e temos feito sempre muitas memórias também relacionadas com isto e temos cada vez mais pessoas que já não se lembram nem o que era antes, nem sequer foi o 25 de Abril, não é? E cada vez menos pessoas se vão lembrar e, portanto, se pudesse deixar alguma mensagem, aquilo que acha mais importante deixar para todas as gerações que vêm, o que é que acha que era mais importante que não se esquecessem sobre o 25 de Abril? Olha, não sei. Há pouco falou que tem uma filha de 17 anos. Tenho uma filha de 17 anos. O que é que acha que era mais importante? Que ela soubesse e que nunca se esquecesse sobre o 25 de Abril ou sobre como era antes do 25 de Abril? Olha, assim, que luto pelos seus direitos, porque antigamente, em primeiro lugar, as mulheres não tinham um grande voz ativa. Ainda hoje têm um bocadinho, mas não tanto. Mas na altura, de jeito nenhum, nem para votar, nem nada. As mulheres não votavam. Depois, quando as mulheres começaram a votarem, eles mandavam a carta para casa. Não sei se já ouvi falar disto. Por acaso, a minha mãe, pronto, não é que ela fosse diferente das outras, mas se calhar eles achavam, como ela já tinha uma mentalidade um bocadinho mais coisa, mandavam. E ela já ia votar, claro, era aquela carta, mas era escolhidas. E assim, o direito a voto já todos nós temos, mas claro que as pessoas também agora não deixem perder a liberdade que adquirem. Não é exagerar, porque as pessoas também agora exageram, mas não lutar para que ao menos mantenham a liberdade que têm. Porque nem homens nem mulheres também não, mas ao menos as mulheres que consigam sequer, porque não é também voltar atrás, não. Ao menos há que garantir os direitos já adquiridos.